Olá, tudo bem? Iniciando mais um Módulo Saúde aqui pela Rádio Módulo FM. A partir de agora, no seu radinho tradicional e também através das nossas redes sociais, Facebook ao vivo e também YouTube ao vivo. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então vai lá, se inscreva no nosso canal para receber todas as informações de primeira mão aqui na Rádio Módulo FM. Recebendo Aldine Gimenez, consultora de amamentação, que vai participar conosco aqui nessa edição do Módulo Saúde. Aldine, tudo bem? Seja bem-vindo aqui novamente aqui à Módulo FM, especial aqui nesse quadro Módulo Saúde, que você já participou comigo aqui, né? Bem-vinda. Já sim, obrigada mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer. Vamos destacar aí, Aldine, o Agosto Dourado, né? Que vem a ser, para quem não sabe, não conhece, esse mês de agosto, porque o Agosto Dourado. Nós chamamos o agosto de Agosto Dourado exatamente para a gente fazer essa promoção, essa divulgação em relação à amamentação, né? A gente chama o leite materno de alimento ouro, padrão ouro, por isso que vem a cor dourada, né? Assim como a gente tem outubro rosa, novembro azul, né? Em relação aos tipos de câncer, a gente tem o agosto dourado para fazer essa ênfase em relação à importância do aleitamento materno, né? Porque a gente às vezes fala muito que é importante, que, né, a gente tenta incentivar as mães a amamentarem, mas a gente ainda precisa tirar muitos mitos que ainda tem, né, fortalecer essas políticas públicas em relação também à própria família, né, de incentivar e apoiar essa mulher que está tentando ali amamentar. E cada ano tem um tema esse ano, e qual é o tema desse Agosto Dourado desse ano? Isso, o Agosto Dourado ele é um movimento que acontece em diversos países, então todo ano as grandes instituições, elas definem um tema, né, para que todo mundo trabalhe voltado, né, para esse tema específico. Esse ano é fortalecer a amamentação, apoiando e fortalecendo, né? Então, como que a gente pode fazer isso, né? Como que a gente apoia a amamentação? Fortalecer, né? Isso. Eu acho que a gente tem que pensar em duas esferas, né? Na questão, assim, vamos dizer, mais global, né? Dos profissionais, os pediatras, o próprio hospital. Quem vai estar ali ajudando essa mulher, né, orientando, passando informações com evidências científicas, mostrando para ela a importância desse aleitamento, mas também as pessoas que estão próximas dela também podem apoiar. Então, por exemplo, a gente ainda tem muito essa cultura de achar que a amamentação é uma coisa, responsabilidade só da mulher, porque é ela que tem o seio, por exemplo. Do homem também? E do homem também é super importante, ele não é o pai da criança. Qual que é o papel dele nesse contexto aí? Porque eu vou aprender também. O pai tem um papel super importante, tanto de, por exemplo, durante o pré-natal, porque a amamentação, ela não acontece só depois que a criança nasce. A preparação para a amamentação tem que acontecer durante a gestação, para ir esclarecendo esses mitos. Então, o pai, ele pode participar indo no pré-natal, não só para ver o ultrassom, mas para tirar dúvida, para entender como funciona a amamentação, se o parto tem alguma coisa a ver ou não com a amamentação. Então, eles podem decidir juntos, né? O tipo de parto, como que esse parto vai ser conduzido, a equipe que vai acompanhar eles, né? E depois que o bebê nasce, esse pai, ele pode, por exemplo, se tem um filho mais velho, ele pode tomar mais frente, né? Desses cuidados para que a mãe consiga concentrar mais nesse bebê, né? Se volte mais para esse bebê, para essa amamentação. Ele pode se responsabilizar mais ainda, né? Que a gente já queria que ele se responsabilizasse às vezes antes, né? Pelas questões da casa, porque assim, a amamentação, principalmente o que a gente defende hoje, né? Que seja em livre demanda, que seja exclusiva até 6 meses. Isso demanda tempo, investimento, disposição, disponibilidade, né? Da mãe. Então, se ela está tentando amamentar e está preocupada com outro filho, ou está preocupada com a compra da casa, está preocupada com a conta de água, isso tudo vai tirar um pouco o foco dela, né? Então, o pai pode participar disso também. Agora, você citou aí que tem alguns mitos, né? Mas, na sua opinião, já avançou muito? Olha, Jane, nos últimos anos, assim, a gente tinha até uma dificuldade, ainda tem um pouco, né? Até nos estudos, assim, em relação à amamentação. A gente tinha um último estudo de 1986, era o último estudo que a gente tinha de amamentação no Brasil. E aí, em 2019, eles fizeram um estudo mais ampliado. Então, a gente ficou esse tempo todo sem ter estudos, né? Sem ter realmente referências científicas em relação a isso. Então, os mitos, eles foram se difundindo, porque se a gente não tem conhecimento, se a gente não tem profissionais atualizados, os mitos eles vão tomando, né, cada vez mais força, né? Então, a gente ainda tem muito mito sobre leite fraco, sobre
o leite não ser suficiente, sobre a mulher não ter leite, sobre o que a mãe come, por exemplo, da alergia no bebê, o que também é um grande mito, não é verdade. Então, o que eu vejo é as mulheres, assim, muito julgadas, né? Muito culpabilizadas, como se elas não tivessem conseguindo amamentar, como se elas não quisessem amamentar, ou se o que elas estão comendo fizesse mal para o bebê. E isso vai tornando o pós-parto e a amamentação cada vez mais difícil, né? Foi mais difícil essa questão, né, no trato, né, não só da participação do homem, né, mas da mulher, devido no auge da pandemia? Como foi? Foi muito difícil, porque, como a gente estava falando, né, assim, essa questão do apoio ficou muito prejudicada, né? Então, pós-parto, ele já é difícil por si só, né? E se você tá ali sozinha, sem apoio, né? A gente ainda tem muita figura da mãe dessa mulher, que é a avó do bebê, ou da sogra, ou da tia, de uma irmã. E isso, na pandemia, sumiu essa figura, né? Que era a pessoa que às vezes ia ajudar, isso que a gente estava falando que o marido também pode fazer, né? Que é cuidar da casa, cuidar do filho mais velho, incentivar, né? Trazer a experiência dela mesmo, né? Assim, às vezes a mulher estava ali com dor, com dúvida, e vem uma outra mulher e fala assim, não, mas comigo foi assim, vamos tentar de tal jeito, vamos fazer assim. Então, esse fortalecimento, essa força que tem, né, no ciclo feminino, isso fez uma grande falta, né, assim, na pandemia. Mas você diria que o homem hoje está mais participativo ou menos participativo? Vamos dizer que melhorou, né? Mas a gente ainda tem muito... 50%, Aldine? Ou não chegou a 50%? Mas você falou pelo menos, olha o tanto que a gente já melhorou. Olha a palavra que você falou. Você falou participativo. Porque antes a gente tem, né? E a gente ainda tem muito, na verdade. Essa coisa do pai ajudar. Como se ele estivesse fazendo um favor, né? E é muito isso, o pai tem que participar. Porque ele faz parte do contexto, né? Isso. Eu aqui defendendo. Mas muita gente ainda tem esse olhar, e muitos pais e muitas famílias ainda tem esse olhar assim, não, mas ele é um pai ótimo. Não, na hora que ele chega, ele troca uma fralda. E a gente sabe que, por exemplo, um bebê, ele troca em média de fralda, 7 fraldas por dia. E o pai troca uma, quem trocou as outras 6, assim, sabe? Eu troquei algumas, viu, Aldine? No período noturno, viu? Então, a gente tem que... Achei super bacana você falar exatamente essa palavra que a gente tenta incentivar, que os pais participem, né? Então, a amamentação, ela não é só da mulher, o cuidado com o bebê não tem que ser só da mulher, né? Essa responsabilidade, porque ela já tá lidando com tantas questões ali que realmente só ela pode passar, que é a questão hormonal, que é a questão do corpo. Se ela ainda tem que se haver com todas essas questões, fica muito mais pesado, né? Essa questão psicológica pode afetar no leite? Pode e não pode, materno? assim, diretamente a gente não tem estudos, a gente não tem uma evidência de falar assim, tal fator ou tal hormônio exatamente. Tipo assim, tem pouco leite, não tá dando leite. Isso, mas o que acontece? O hormônio que produz o leite, ele até que não é muito afetado, mas o hormônio que ejeta, que faz o leite sair do peito, ele tá diretamente ligado, que é a ocitocina. E a ocitocina, ela é liberada quando a mulher tá tranquila, quando ela tá se sentindo segura. Quando ela tá com medo, quando ela tá com dor, libera adrenalina, que aí impede essa liberação da ocitocina. Então, não é que assim, toda mulher que tiver insegura, ou que tiver com medo, ou que tiver, né, não vai ter leite, mas pode ser prejudicada essa saída do leite. Então, dependendo do nível, do grau e de tudo mais que está acontecendo. Então, a gente não pode jogar na conta também só de uma coisa, né? Às vezes é um parto que não foi do jeito que ela gostaria, às vezes um parto que teve muita violência, às vezes aconteceu alguma coisa com o bebê, né? Então, assim, são N fatores, né, que podem prejudicar realmente essa produção e principalmente a saída do leite, né? Esse acompanhamento por um profissional, né? Tem que ser antes, depois, como é feito? Exatamente, essa é a campanha, que todo mundo, na verdade, atue, né? Eu defendo muito isso, assim, que a amamentação, ela começa durante a gestação, né? Então, tem que ser feito antes, a gente indica, né, fazer curso de preparação, conversar com o pediatra antes. Muita gente não sabe, mas é importante fazer consulta de pré-natal pediátrico. As pessoas fazem muito pré-natal só com o obstetra, né? Que é o médico que vai atuar no parto. Mas também tem que fazer com a consultora de amamentação, com o pediatra, para você já ir entendendo. Por quê? A gente não estava falando que o pós-parto ele é super difícil, envolve um monte de hormônio.
Né? Nessa hora, é muito difícil você tomar uma decisão e você aprender alguma coisa, porque você já tá ali no olho do furacão, né? O bebê já chegou, tá te demandando. Então, se você faz um preparo antes, isso te facilita muito. Mas caso não tenha dado certo, a gente também consegue atuar logo que o bebê nasce e depois também. Mas é muito mais fácil se ela já tiver esse conhecimento anterior, né? Uma pergunta aqui, é necessário fazer alguma preparação nos seios durante a gravidez? Aí esse profissional vai ensinar, é isso? Isso, exatamente. Porque esse é um dos mitos, né? Que muito se fala em passar bucha, passar creme. Antigamente as mulheres colocavam até dedal, né, no bico do seio para formar. Então, assim, eram muitas informações que já caíram por terra. Então, hoje não tem, né? A gente não incentiva, não precisa, não tem necessidade. Porque tem uns que machuca Isso. tudo, né? Mas machuca porque a mulher pega toda, tá né? errada, É a né? questão do quê que você Da falou? pega, Da o jeito pega, que o o bebê jeito. se encaixa no seio. Não garante nada, por exemplo, assim, não tem nada que você possa fazer durante a gestação que vai te garantir que seu seio não vai machucar, além de você entender como colocar esse bebê no peito, como que é uma pega adequada, que o bebê tem que encaixar o queixinho, como que coloca ele posicionado, que é bem viradinho pro seu corpo, não é de lado. Então, tudo isso você tem que aprender e treinar, né? Porque também, assim, a gente fala de aprender, mas tem coisa que é só na prática também, né? Então, eu falo que, assim, uns 80% a gente consegue já dar uma adiantada. Mas depois também tem que treinar. Treina 1, 2, 3 vezes. Sentiu que não tá dando certo, que tá doendo, é hora de pedir ajuda. Então, a gente tem que tirar esse mito também de que a amamentação é para doer, ou que se tiver doendo tá tudo certo. Não, se tiver doendo não tá certo, não é para doer. Você citou aí, Aldine, a questão de alimentos, né? Mas nesse período de amamentação, tem alguns alimentos que a mulher pode comer, que vai ajudar na questão de leite, ou que não vai prejudicar a criança? Uhum. Prejudicar não tem nenhum. A mulher pode comer o que ela quiser. Não vai dar dor de barriga na criança, não. Não vai dar dor de barriga, Tem um não mito vai dar também, não tem cólica. assim? Que parece que dá cólica, dá dor de barriga. Isso. Mas a gente não tem nenhuma evidência científica, assim. A não ser que a criança tenha uma alergia. Aí é algo muito específico. Mas a maioria, né, que são crianças saudáveis, não vão ter nada. Então, assim, esse mito, por exemplo, do feijão, do repolho, de que não pode comer chocolate, café, isso tudo é mito, né? Agora, a gente tem, claro, os alimentos que podem ajudar um pouquinho mais. Fortalecer cada vez. Isso, que é o quanto mais saudável mesmo. Porque, assim, a mulher, ela gasta cerca de quase 1.000 calorias por dia para produzir leite. Então, a gente tem que pensar que ela tá tendo ali um esforço, um gasto. Então, se é uma mulher que se alimenta muito mal, o que acontece? Não é o leite dela que vai ficar fraco. O leite dela continua sendo bom. Só que ela começa, às vezes, a desenvolver um quadro de anemia. Então, quanto mais saudável ela conseguir, né, se alimentar, tem que pensar assim, qual que é a composição do seu sangue, qual que é a qualidade da sua vida, né? O que do alimento que você está consumindo vai ter de vitaminas, de minerais. Então, uma mulher que come sanduíche o dia inteiro, né? Ela vai ter muita vitamina, muitos minerais, muita proteína, muita coisa boa? Não vai. Mas no bebê não vai ter nada, ele só não vai, né? Aí o corpo faz o quê? Ele prioriza quem precisa, que é o bebê. Então, ele suga tudo de melhor do corpo da mulher, faz a composição do leite materno e oferece para o bebê. E ela fica em risco. Tem uma palavra aqui, eu queria até, vou aprender agora, né? Tá aqui, quais os principais erros cometidos na apojadura? O que significa essa palavra que eu, sinceramente, desconheço? Apojadura. Apojadura nada mais é do que a descida do leite. Então, o que acontece? É aquele momento, geralmente ela acontece no 3º, 4º dia depois do parto, né? Independente da via de parto, se foi cesárea ou se foi parto normal. Que é quando o corpo da mulher entende que esse bebê saiu, que ele tá do lado de fora e que ele precisa ser alimentado. Então, o corpo, de repente, ele fala assim, opa, então esse bebê tá aqui de fora, vamos produzir bastante leite porque ele precisa, né, alimentar. E aí a gente não sabe que tanto de leite que ele vai precisar. Então, de repente, é aquele peito que enche, fica bem duro, fica quente, incomoda. É o que as pessoas falam assim, o peito empedrou.
Então é isso que é a pojadura, ela é super importante, ela é chatinha, eu falo, porque incomoda, muitas mulheres sentem dor, desconforto, mas ela é super importante, ela é um grande indicativo da produção de leite da mulher. Tô achando que essa sua participação sua aqui vai dar mais uns 2 programas, porque a gente está chegando já ao final, eu já tinha outras perguntas aqui, mas você realiza curso para gestantes? Isso, para gestantes, exatamente para fazer essa preparação. Então, eu dou curso de preparação para amamentação, para as famílias, para a mulher, e aí eu sempre gosto de convidar o pai, a mãe, a sogra, todo mundo que for participar desse pós-parto, exatamente para a gente já deixar tudo alinhado ali, né? E vou fazer também um curso de formação de doulas aqui em Patrocínio, que vai ser o primeiro, inédito aqui em Patrocínio. Telefone de contato para o pessoal buscar mais informação com você. 34 9 92 20 3668 e tem o Instagram, que é Aldine_maternamente. Bacana. Aldine, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Módulo Saúde. Obrigada a vocês, um prazer. Nesta quinta, recebi aqui a Aldine Gimenez, que é consultora de amamentação, que participou conosco aqui nessa edição do Módulo Saúde. Se de repente você não acompanhou essa entrevista, pode rever ela através do Facebook da Módulo FM e através também do YouTube da Módulo FM. Então todos, uma ótima tarde, até a próxima quinta-feira em mais uma edição do Módulo Saúde.